Falar de segurança da informação hoje é muito comum, a gente tem visto um monte de gente falar, porque esse assunto está na pauta, né, das organizações, está na mídia tradicional, na mídia não só especializada. Né? É importante também a gente entender um pouquinho quais são os aceleradores, o que leva a gente para essa situação. Então, olhando para trás, lá no passado, a gente vai lá para os anos 80, né, no século passado, a gente via o quê? Uma superfície de ataque muito pequena. Então você tinha ali, por exemplo, bancos, né, dando um exemplo aqui qualquer, que tinha ali um roteador, esse roteador tinha switch, aí tinha lá os POS, os equipamentos e tal, e muitas vezes as aplicações estavam lá no grande porte, no mainframe. Então, cuidar da segurança era complexo, mas era limitado a esse cenário aí. Né? A gente começa a ver a superfície de ataque, ela era só essa. Então você vinha, era uma única reta, então é mais fácil de cuidar, mais fácil de gerenciar esse negócio. Já nos anos 90, a gente começa a ver um movimento para data centers. A gente não falava ainda de nuvem, computação em nuvem, esse modelo de negócio que a gente usa há uns 15 anos por aí, né? Mas a gente já falava de data center. Né? Eu mesmo montei um data center no final dos anos 90. Né? Então a gente recebia lá o hosting ou colocation. Então a gente tinha aplicações que estavam dentro das empresas, on-premise que a gente chama, e tinha aplicações que estavam no data center. Ainda era uma situação mais complexa que a anterior, mas ainda vamos chamar de simples, porque eram redes simples. Né? Então, você começa já nos anos 90, a gente começa a ter cada vez mais complexidade. Por quê? Porque vão aumentando os devices, os equipamentos. Então, começam a aparecer já alguns notebooks, começam a aparecer... o smartphone ainda não. A gente está lá nos anos 90, né? Estava começando a telefonia móvel, principalmente no Brasil. Né? A gente começa a ver, mas ainda muito... vamos dizer assim, rústicos os aparelhos, né? Caros e grandões e com pouca capacidade de bateria, então ainda não era um problema, mas você começava a ver vários data centers, vários servidores, service providers, que são empresas que ofereciam algumas aplicações, né? Não só a infraestrutura, então você começa a ver já uma rede mais complexa para tomar conta. Né? Quando vem a mobilidade, aí são os smartphones, isso aqui aumenta muito. Né? A superfície de ataque. Né? A gente começa a ver as áreas de TI das empresas começarem a falar de bring your own device, é um tema. Né? Como é que eu faço para o sujeito vir para a empresa com o notebook dele, com o smartphone dele, como é que eu vou fazer para cuidar da segurança? Isso foi um tema. Então lá nos anos 2000, né? Na verdade na virada aqui a gente teve um outro tema importante que foi o bug do milênio, acreditava-se que ia dar pau nos computadores e por aí vai. Né? Mas falando de segurança especialmente, a mobilidade trouxe uma expansão maior de superfície de ataque. Você tem mais possibilidade de ataques. Né? A gente vai para o mundo que nós estamos hoje, a coisa complica muito. A gente está no mundo de IoT. O que é IoT? Internet of Things, sensores, mecatrônica, internet das coisas. Muitas vezes quando a gente fala de IoT, depende de onde você está, você vai pensar, se você estiver na indústria, você vai pensar em indústria 4.0. Então tá bom, a indústria tem um monte de sensor, as máquinas têm sensores, aumentou a superfície de ataque lá na indústria. E nem sempre a indústria tem a competência para segmentar a rede, militarizar mais determinadas redes, enfim. Né? Quando você vai para o mundo de segurança pública, isso aqui vira smart cities, então cidades inteligentes, segurança, os semáforos, as câmeras para fazendo monitorando velocidade, o próprio segurança física das pessoas e por aí vai. Quando a gente vai para a nossa vida cotidiana, para o varejo, tem sensor em tudo quanto é lugar, no shopping center, em tudo quanto é lugar, os beacons, sensor que estão capturando a presença nossa. Aplicações que levam em conta a geomobilidade são hoje triviais, então tudo isso baseado nesse mundo. O planeta conectado. Tem um professor sul-coreano chamado Yo Hin-yo, ele tem um vídeo na plataforma TED muito interessante, que ele pensa em cidades como plataformas digitais. Então imagina uma cidade, né, cidades totalmente conectadas. Tudo vira alvo, tudo isso aqui vira alvo. Se antes eu tinha que entrar numa rede do banco, numa rede da sua empresa, né? Numa rede que estava numa nuvem única ali, né? Privada ou pública, agora a cafeteira que está conectada, o aspirador de pó, a tomada de energia elétrica, tudo é superfície de ataque. Tudo é alvo, tudo é vetor. Então, cuidar disso aqui é cada vez mais complicado. E lembrando ainda uma realidade que é a seguinte, o crime... Ele é organizado, tem dinheiro, tem foco. O mocinho, a empresa, cada um de nós, a gente tem que pensar num monte de coisa ao mesmo tempo agora. Não tem foco, não tem dinheiro o suficiente para isso. Às vezes as empresas já têm até maturidade, coloca lá um profissional chamado CISO,
Mas é só um nome, o cara não tem budget, não tem empowerment, não consegue fazer. Ele sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. E se ele ficar falando muito o que tem que fazer, manda ele embora. Essa é a realidade das empresas hoje, de muitas empresas. Quando tem esse profissional chamado CISO, muitas vezes a segurança da informação não é nada. Está embaixo do cara de TI, do gerente de TI lá, do head de TI, não importa o nome, não tem budget, não tem nada, não é levado a sério. Aí fica uma coisa completamente desequilibrada. Essa é a realidade. Por isso o Fórum Econômico Mundial já vem falando que a gente espera um colapso cibernético em pouco tempo, por essa razão. Né? Então, gente, assim, 100% de seguro não tem. Né? A gente sabe que segurança da informação são 3 pilares: tecnologia, processo e pessoas. O que a gente pode fazer? Primeiro assim, tecnologia. Empresa grande, que tem dinheiro, que tem técnico, que tem expertise, pode comprar tecnologia. A indústria de TI, que vem de segurança da informação, cada vez mais vem com ferramentas maravilhosas, com inteligência artificial, com um monte de coisa junto. Não é? Só que não adianta nada comprar TI como fim. Você tem que comprar TI como meio. Então, a empresa que vai comprar TI tem que ter maturidade para usar para determinado fim. A empresa média e pequena não tem condição. O que ela pode fazer? Contratar como serviço. Tem um monte de oferta de tecnologia como serviço. É o chamado SOC as a Service, Security Operation Center como serviço. Tecnologia. Processo e procedimento, a gente pode implementar frameworks. Existem muitos frameworks que falam de segurança da informação. Família 27001, por exemplo, da ISO, NIST tem um monte, SysControl tem um monte de ferramentas. Né? Então, é olhar para a empresa, claro, requer foco, desejo de fazer isso, né? Importância, valor em fazer isso, gastar dinheiro para fazer isso, dedicar tempo para fazer isso, mapear seus processos, implementar procedimento. Espera aí, a gente troca de senha de quanto tempo? Então vamos passar a fazer isso. A senha tem que ser assim, a senha tem que ser assado. Tem uma política de rede social, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Criar políticas. Né? No que diz respeito às pessoas, aqui é o grande calcanhar. Um monte de pesquisa a gente vê da indústria de TI, do Fórum Econômico Mundial que eu já mencionei aqui, mostrando que mais de 85% dos problemas de cibersegurança são originados nas pessoas. Então o que a gente tem que fazer? Aumentar o nível de educação digital, né? Aumentar o nível de educação digital. Olhando para vulnerabilidades dos softwares, olhando para falha de configuração, olhando para a falta de conhecimento mesmo das pessoas, olhando para ambientes tóxicos. O que é ambiente tóxico? Às vezes numa empresa, numa grande empresa, até média, né? As pessoas não estão bem entrosadas, o clima não está muito bom, coisas da gestão de pessoas, mas que vem afetar aqui. Então isso acaba aumentando o problema de segurança também. Né? E por último até, negligências mesmo. Era para fazer uma coisa, não fiz. Então não é trivial cuidar desses 3 pilares. Né? O que a gente tem que considerar nisso tudo? Né? Primeira coisa assim, né? No mundo que a gente vive hoje de mobilidade, de home office, de trabalho remoto, quais equipamentos meus estão expostos? Então, não só para... Estou falando aqui do roubo físico do equipamento, mas é mesmo de poder entrar nele, invadir. Quantas redes eu acesso, redes públicas que não têm a segurança adequada? Eu deixo o meu computador lá no hotel, na recepção, eu deixo ele sem uma vigilância minha de perto, eu vou lá carregar meu smartphone, por exemplo, no aeroporto com USB, coisas do tipo. Então, exposição indevida dos computadores à internet e até indevida física. Né? Ausência de gestão de continuidade de negócio. Não estou preparado para se acontecer um incidente. Muitas vezes a gente vê coisas públicas até reportando prejuízos enormes, hein? Bilhões de reais, falando de Brasil, né? Porque não tinha um plano de continuidade adequado. Né? Falha de configuração. Às vezes eu escuto algumas pessoas falarem, ir para a nuvem é inseguro. Tal. Gente, não é. O profissional, a empresa profissional nisso, ela tem muito mais condição de cuidar de segurança do que você, uma empresa que não é de TI. Agora, é claro que depende da configuração que você faça. Isso vale para a nuvem, mas vale para qualquer software, qualquer aplicação, qualquer coisa que você tem. Então, configuração falha ou até mesmo não atualização do sistema. A indústria de software ela lança toda hora atualização, patches de segurança. E muitas vezes as pessoas acabam não fazendo. Né? Não está preparado, e aí é falta de conhecimento mesmo. A engenharia social é uma ferramenta que tem várias técnicas. Né? Uma delas é phishing. O que é phishing? Vem de pescaria, né? É aquele e-mail, aquela mensagem, aquele WhatsApp, aquele SMS que mandam para você. A sua empresa, que tem alguma maturidade, já tem ferramenta para bloquear. Só que o crime está cada vez mais sofisticado e usa cada vez mais ferramentas sofisticadas. Então, eventualmente, consegue passar. Aí a pessoa vai lá e clica. Né? O crime sabe até o tipo de assunto que as pessoas mais estão interessadas. Né? Salário da diretoria, lista de demitidos, nudes não sei de quê. Então, as pessoas vão lá e clicam.
Ao clicar, você abre a porta para a entrada de software malicioso. Ao clicar num SMS que vem, ao clicar num link da internet. Então, é importante a gente fazer campanha de conscientização, com campanhas alertando as pessoas sobre isso, aumentar o nível de educação digital, fazer teste de phishing. Né? Então, tudo isso é o que dá para as empresas fazer. Isso dá para qualquer empresa fazer. O que a gente tem que pensar em proteger? Óbvio, né? Servidores de rede, aplicações de um modo geral, qualquer uma delas, todos os ativos de rede, o smartphone que o colaborador acessa a rede é um ativo da rede. Por isso estou dizendo ativo de rede e não da empresa. Tudo que acessa a rede. Então como é que eu posso deixar usar smartphone na empresa? Claro que eu posso, mas eu tenho que cuidar, tenho que proteger, né? Como que é o acesso à internet? Eu tenho que criar VPNs com criptografia, com segurança. Não pode acessar a internet em qualquer lugar. Especialmente se eu estiver fora da empresa e quiser acessar a rede da empresa. Né? Eu tenho que proteger computador, notebook, tudo. Né? Os smartphones. Porque hoje, com o trabalho remoto, com a mobilidade, tudo está exposto. Então veja, existe uma superfície cada vez maior, espera-se um colapso cibernético. Eu costumo dizer, às vezes, parece que eu estou querendo assustar só, mas é a realidade, né? A gente vive um Mad Max digital. Mad Max é um filme famoso que teve aí no passado, né? Que o Mel Gibson era lá um personagem principal, né? Mad Max, salve quem puder. E é Mad Max digital. Então, quanto mais eu estiver atento a todas essas coisas, não vou estar 100% seguro, mas eu diminuo a chance de ser vítima de um incidente cibernético e ter as consequências mais severas aí de um incidente. Muito obrigado.